A risada dele ao zombar das cicatrizes dela ecoou pelo hangar de manutenção. O soldado Jenkins achava que era esperto, fazendo piada com a tenente silenciosa e suas marcas irregulares nos antebraços. Ela nunca respondia às provocações, apenas o encarava com aquele olhar perturbador. Então, um general 4 estrelas entrou e tudo mudou. O ambiente congelou quando o general a chamou de Phantom e prestou uma continência que nenhum tenente jamais deveria receber. Naquele momento, Jenkins percebeu que a mulher que vinha ridicularizando era a lendária fantasma da Operação Blackstone. De qual cidade do mundo você está assistindo a este vídeo hoje? Se essa história de bravura silenciosa tocou você, considere se inscrever para mais narrativas sobre pessoas extraordinárias que caminham entre nós, cujas maiores batalhas estão escondidas sob uniformes comuns e comportamentos discretos. As luzes fluorescentes zumbiam no teto do hangar 7, lançando sombras duras sobre o chão de concreto polido da base aérea de Ramstein. A tenente Maya Reyes movia-se metodicamente pela baía de manutenção, segurando firme sua prancheta, enquanto conferia o inventário com os formulários de requisição daquela manhã. Suas mangas estavam arregaçadas por causa do calor no hangar, revelando uma rede de cicatrizes irregulares que percorriam ambos os antebraços como relâmpagos congelados na pele. A baía estava repleta da movimentação habitual matinal. Técnicos gritavam uns com os outros por cima do zumbido distante dos motores de aeronaves sendo testados do lado de fora. O cheiro de fluido hidráulico e combustível de jato impregnava tudo, um aroma que Reyes já nem notava mais. Ela marcou mais um item da lista. Sua caligrafia era limpa e precisa. Tenente, já registramos e armazenamos aqueles componentes hidráulicos, anunciou o sargento Mor Wilkins, um praça veterano que estava em Ramstein há mais tempo que a maioria dos oficiais. Reyes assentiu. Obrigada, sargento. Algum problema com o envio? Nenhum, senhora. Tudo contabilizado. A voz de Wilkins carregava a confiança tranquila de quem fazia aquele trabalho há décadas. A troca entre eles foi eficiente, profissional, facilmente esquecível para qualquer observador casual. Mas Wilkins sustentou o olhar dela por um segundo a mais que o necessário. Um reconhecimento silencioso que passaria despercebido a quem não estivesse atento. Do outro lado do hangar, o soldado Jenkins assistia à cena com divertimento. Recém-saído da escola técnica com notas excelentes, havia chegado a Ramstein 3 semanas antes, com um grupo de recrutas igualmente inexperientes, que pendiam de cada palavra sua. Seu uniforme ainda estava impecável, intocado pelos rigores de uma implantação real. Sua confiança, no entanto, excedia em muito sua experiência. Olhem a tenente Cortes de papel, sussurrou Jenkins para seu grupo, gesticulando discretamente na direção de Reyes. Que tipo de oficial de manutenção parece ter perdido uma briga com arame farpado? Seus amigos riram no tom exato, alto o suficiente para serem ouvidos, mas não tanto para ser considerado insubordinação. Eles estavam começando a se sentir à vontade no novo posto, aprendendo até onde podiam ir sem ultrapassar os limites. Reyes se aproximou da seção deles, seu passo firme e intencional. Ela não olhou diretamente para Jenkins ou seus amigos, mas algo em sua postura indicava que tinha escutado cada palavra. Sentido quando um oficial passa, vociferou o sargento Davis ali perto, sua voz cortando-me o burburinho. O grupo endireitou-se de maneira displicente, mais performance do que respeito. Quando Reyes passou, Jenkins não conseguiu se conter. Algo na postura calma dela, na recusa em reagir, o fez querer provocar ainda mais. Cuidado com esses relatórios de manutenção, tenente, gritou ele, em tom audível. Parece que você já perdeu uma briga com alguns papéis. O hangar não caiu em completo silêncio. Isso nunca acontecia. Mas um silêncio tenso se espalhou entre os praças mais antigos. As conversas cessaram. As ferramentas pararam. Olhares se voltaram entre Jenkins e Reyes. Ela parou, virou-se lentamente para encará-lo. Sua expressão não era de raiva nem de ofensa, apenas avaliativa, tranquila. Seus olhos se encontraram por um longo instante, os dela firmes,
os dele cada vez mais desconfortáveis, sem saber explicar o motivo. Havia algo naquele olhar que arrepiava a pele, como uma corrente elétrica silenciosa. Ela não disse nada, apenas seguiu com sua ronda. "Qual é o problema dela?" murmurou Jenkins, tentando afastar a sensação estranha que aquele olhar havia deixado. Um chefe de equipe mais velho, próximo, falou sem tirar os olhos do trabalho. "É melhor pegar mais leve, garoto." "Por quê? Ela é só uma oficial de manutenção. Provavelmente conseguiu aquelas cicatrizes tropeçando num armário de arquivos." O chefe balançou a cabeça, mas não disse mais nada. Seu silêncio dizia muito, mas Jenkins estava convencido demais da própria superioridade para entender o que não estava sendo dito. Durante toda a manhã, Reyes continuou suas tarefas com eficiência silenciosa. Ajudou um jovem aviador a diagnosticar um sistema. Suas instruções eram claras e pacientes. Atualizou registros de inventário, coordenou com o setor de suprimentos e assinou ordens de serviço. Movia-se pelo hangar como um fantasma, presente, mas de alguma forma a parte da camaradagem informal ao redor. Jenkins a observava de vez em quando, sua curiosidade crescendo apesar de si mesmo. Percebeu como os suboficiais senhores a tratavam de forma diferente dos outros tenentes. Não havia o típico respeito relutante ou olhares trocados pelas costas, que geralmente acompanhavam oficiais recém-saídos do treinamento. Em vez disso, falavam com ela com uma deferência que parecia desproporcional ao seu posto. Eles escutavam quando ela falava. Mais tarde naquela manhã, todo o pessoal foi convocado para a reunião diária no centro de comando. Jenkins se sentou próximo ao fundo, cercado por seu grupo habitual de amigos. Eles trocavam piadas baixas enquanto a sala se enchia, mais atentos uns aos outros do que aos oficiais que se posicionavam à frente. O coronel Harrington, comandante da base, assumiu seu lugar no púlpito. "Bom dia, pessoal. Temos muito para abordar hoje, então vamos começar." A reunião prosseguiu com as atualizações habituais sobre operações, cronogramas de manutenção e protocolos de segurança. Jenkins logo perdeu o foco, até que Harrington começou a discutir uma falha confidencial em um componente de um dos novos drones furtivos. "A assinatura térmica é inevitável com a configuração atual", explicou Harrington com confiança, apontando para um diagrama técnico projetado na tela atrás dele. "Precisaremos ajustar os parâmetros da missão para compensar essa limitação." Do fundo da sala, Reyes pigarreou suavemente. "Senhor, com sua permissão." Todas as cabeças se viraram. A tenente Reyes raramente falava nessas reuniões. "Prossiga, tenente", disse Harrington com um leve tom de impaciência. "O problema da assinatura pode ser mitigado invertendo a orientação do coletor de admissão", sugeriu Reyes com voz calma e segura. "Funcionou no protótipo anterior. Os planos nos arquivos confirmam que seria compatível com o modelo atual." Harrington hesitou por um instante, então assentiu lentamente. "Você está absolutamente certa, tenente. Eu havia me esquecido dessa solução. Faça acontecer." Jenkins assistia à troca cada vez mais confuso. Desde quando coronéis davam ouvidos a tenentes em questões técnicas? E como uma oficial de manutenção sabia tanto sobre sistemas classificados de drones furtivos? Quando a reunião terminou e o pessoal começou a sair, Jenkins observou Reyes mais atentamente. Ela reuniu seus materiais com eficiência, trocou algumas palavras com um capitão da inteligência e se dirigiu à porta. Jenkins cutucou seu amigo. "Já volto", murmurou, acelerando o passo para alcançá-la no corredor. "Tenente!" ele chamou. Ela se virou, a expressão neutra. De perto, ele viu que as cicatrizes eram mais profundas do que imaginava, do tipo causado por trauma real, não por acidente. "Soldado." Ela o cumprimentou com um leve aceno. Jenkins se aproximou, incapaz de conter a curiosidade. "Posso te mostrar como se faz uma manutenção de verdade um dia desses", disse com um sorriso condescendente. "Pode ajudar a evitar futuros acidentes." Ele estendeu a mão como se fosse apontar para as cicatrizes dela. Reyes se afastou com um movimento fluido, quase treinado.
Não defensivo, mas preciso, instintivo, como quem passou anos aprendendo a evitar ameaças invisíveis. Agradeço a oferta, soldado, disse ela com voz serena. Mas acho que posso me virar. Um piloto veterano que passava presenciou a cena e saudou Reyes com um aceno respeitoso, quase deferente. Tenente, disse ele com um tom que se usaria com um superior, não com alguém 2 postos abaixo. Jenkins franziu a testa. Algo não fazia sentido. O respeito que ela impunha entre os mais experientes, o conhecimento técnico detalhado, os movimentos, as cicatrizes, tudo contava uma história que contrariava seu posto. Só estou tentando ajudar, senhora, disse Jenkins, recuperando o sorriso presunçoso. Parece que a senhora poderia usar umas dicas sobre como evitar acidentes com equipamentos. Algo brilhou nos olhos de Reyes. Não raiva, mas algo mais profundo. Por um instante, Jenkins sentiu que estava sendo avaliado por um predador, medido e considerado insuficiente. Logo depois, tudo desapareceu, dando lugar à expressão habitual de compostura. Segurança. É importante. Ela concordou suavemente. Assim como saber a diferença entre uma batalha que precisa ser enfrentada e outra da qual você deve se afastar. Ela sustentou o olhar dele por mais um segundo antes de seguir pelo corredor. Jenkins a observou partir, sua certeza abalada. O comentário não fora uma ameaça, fora um conselho. E, de alguma forma, isso era mais perturbador que qualquer confronto direto. Você está brincando com fogo, Jenkins? Veio a voz do sargento Davis atrás dele. Jenkins se virou e encontrou o sargento observando com uma expressão indecifrável. Senhor, ela é só uma oficial de manutenção. Davis balançou a cabeça. Há coisas que você ainda não entende sobre esta base, soldado. Pessoas que não são o que parecem. O que isso quer dizer? Quer dizer que você devia se concentrar no seu trabalho e parar de tentar impressionar os amigos zombando dos superiores. O tom de Davis deixava claro que a conversa tinha acabado. Jenkins voltou às suas tarefas, mas não conseguia se livrar da sensação de estar perdendo algo importante. Pelo resto do dia, observou Reyes à distância, notando como ela interagia com os outros, como se movia. Havia uma economia de movimento, uma vigilância silenciosa que destoava do papel típico de uma oficial de manutenção. Quando o turno terminou, Jenkins permaneceu no hangar, observando Reyes concluir as verificações finais do dia. Ela falou rapidamente com o sargento Mor Wilkins, em uma conversa inaudível. Wilkins assentiu várias vezes, e sua postura dura habitual foi substituída por algo que quase parecia reverência. Ao final, Reyes se dirigiu à saída. Mas antes de ir embora, parou para olhar a pista escura onde luzes brilhavam ao longo da linha de voo. Por um breve momento, sua máscara profissional escorregou, e Jenkins viu em sua expressão algo como saudade ou arrependimento. Ele não conseguia definir, mas naquele instante ela pareceu mais humana do que em todo o dia. E então ela se foi, desaparecendo na escuridão crescente do lado de fora, deixando Jenkins com perguntas que ele não conseguia formular, e com uma sensação incômoda de que havia julgado muito mal algo que nunca entendeu. Uma inspeção não programada pela alta cúpula de Yukon deixou todos em alerta, com oficiais gritando ordens e soldados correndo para preparar tudo. O espaço, normalmente organizado, mergulhou em um caos controlado. Documentos sendo empilhados, telas atualizadas, materiais para a apresentação organizados às pressas. Jenkins e sua equipe foram tirados de suas tarefas habituais para ajudar na preparação da reunião no centro de comando. Estavam trabalhando desde o amanhecer, arrumando cadeiras, instalando projetores, garantindo que tudo estivesse impecável. Era um trabalho braçal, bem abaixo do que Jenkins considerava estar à altura de suas habilidades técnicas. Isso aqui é trabalho de lixeira, reclamou ele, enquanto organizava uma pilha de pastas em cada assento da mesa de conferência. Não fiz treinamento técnico avançado para virar faxineiro de oficial. Cala a boca e dá trabalho, Jenkins, murmurou um colega. Quanto mais rápido a gente terminar, mais cedo sai daqui. Jenkins continuava resmungando,
e sua voz ficou ainda mais alta quando a Tenente Reyes entrou no centro de comando. Ela caminhou até seu terminal de coordenação de manutenção e começou a verificar os sistemas com sua eficiência habitual, metódica e silenciosa. Olha só quem chegou, disse Jenkins, alto o bastante para seus amigos ouvirem, mas não tanto para ser acusado de insubordinação. Tenente Cara Marcada de volta para mais um dia empolgante preenchendo formulários. Alguns dos amigos riram, mas com menos entusiasmo que antes. Sua audiência estava minguando. O humor perdendo força à medida que todos se adaptavam à rotina da base. Jenkins sentiu a necessidade de ir além, de reconquistar a atenção do grupo. "Ei, tenente!" gritou do outro lado da sala. "Soube da inspeção hoje? Melhor garantir que sua papelada esteja em ordem. Ninguém quer mais acidentes por aqui." Reyes não o reconheceu nem com um olhar. Continuou seu trabalho como se ele não existisse. A indiferença dela só aumentou a irritação de Jenkins. Ele abriu a boca para soltar mais uma provocação quando as portas do centro de comando se abriram com força. "Atenção no recinto!" alguém gritou. Entrou o general Maxwell Thornton, comandante 4 estrelas do Comando Europeu, ladeado por uma comitiva de oficiais de alta patente. Seu peito estava coberto por fileiras de medalhas e condecorações, cada uma contando décadas de serviço ilustre. Todos na sala ficaram em posição de sentido imediatamente, inclusive Jenkins, ainda que com um leve atraso. O coronel Harrington se adiantou. "Seja bem-vindo a Ramstein, general. É uma honra recebê-lo." "À vontade", respondeu o general, sua voz carregando a autoridade natural de quem passou a vida inteira dando ordens obedecidas sem questionamento. "Isto não é uma inspeção formal, coronel. Estou na região para a conferência da OTAN e decidi passar para ver como anda a melhor base europeia que temos." A sala relaxou levemente, embora todos continuassem alertas e profissionais. O general iniciou sua ronda padrão, acenando para oficiais seniores à medida que passava, parando ocasionalmente para fazer perguntas sobre operações ou projetos específicos. Tudo seguia o roteiro esperado. A Tenente Reyes permaneceu em pé junto ao seu terminal, em posição de sentido como todos os outros. Sua expressão era neutra, profissional, não revelando nada sobre o que pensava, mesmo quando o general se aproximava. Até que, subitamente, o general Thornton parou no meio do passo, os olhos arregalando-se ao pousarem sobre Reyes, um reconhecimento estampado no rosto, como o sol rompendo por entre nuvens. "Meu Deus", disse ele, a voz agora quase sussurrada. "Fam, é você mesmo?" A sala, já silenciosa, mergulhou num silêncio ainda mais profundo, quebrado apenas pelo leve zumbido dos equipamentos eletrônicos. Oficiais seniores trocaram olhares chocados, sobrancelhas arqueadas em surpresa e confusão. "A Phantom", murmurou um coronel para seu auxiliar. "Da Operação Blackstone." Jenkins observava, completamente perdido, enquanto todos os soldados experientes na sala pareciam se manter ainda mais retos, a atenção dividida entre o general, a oficial de manutenção que ele vinha ridicularizando há semanas. Algo acontecia ali que ele não compreendia. Uma corrente de reconhecimento e respeito que o excluía, junto aos outros novatos. "É bom vê-lo, senhor", respondeu Reyes calmamente. Sua voz estava firme, mas seus olhos mostravam um brilho indefinível. Então aconteceu algo que Jenkins descreveria, mais tarde, como o momento mais chocante de toda a sua carreira militar. O general Thornton, um homem que comandava milhares de tropas por toda a Europa, prestou uma saudação impecável à Tenente Reyes antes que ela pudesse saudá-lo. A quebra de protocolo militar era tão extrema que Jenkins sentiu sua mandíbula cair. Você nunca saudava um subordinado, a não ser que ele tivesse recebido a medalha de honra, e mesmo assim era diferente. "Coronel Reyes", disse o general com calor. "Faz tempo demais." Jenkins sentiu o sangue sumir do rosto ao se lembrar, de repente, de histórias sussurradas no treinamento básico. As operações fantasmas no norte da África, a missão de resgate que salvou uma delegação diplomática da morte certa, a operadora cujo gênio tático havia virado lenda.
conhecida apenas por um codinome. Por segurança operacional, senhor, respondeu Reyes, ou melhor, Coronel Reyes. Em tom contido. Ela lançou um olhar breve ao redor da sala, notando os olhares, a confusão, o reconhecimento emergindo nos rostos. Claro, assentiu o general. Mas certamente poderiam ter-lhe designado uma função mais adequada do que manutenção. Fui eu que pedi essa designação, senhor. Eu prefiro assim. Sua voz era firme, indicando que o assunto não estava aberto à discussão, nem mesmo com um general 4 estrelas. O general sorriu com entendimento, evitando os holofotes. Algumas coisas nunca mudam. Ele então se virou para a sala. Para aqueles que não sabem, vocês estão trabalhando ao lado de uma das mentes táticas mais brilhantes do nosso exército. A Coronel Reyes liderou operações sobre as quais a maioria ali só tinha ouvido sussurros, do tipo que mudam a história sem jamais entrarem para os livros. Jenkins sentiu-se fisicamente mal. Cada piada, cada sorriso debochado, cada comentário condescendente que ele havia feito veio à tona com clareza assustadora. Ele não estava zombando de uma oficial qualquer, mas sim de uma lenda viva. Alguém que aparentemente realizou feitos tão confidenciais que a maioria das pessoas nem sabia seu nome verdadeiro. O general prosseguiu. A Coronel Reyes foi a arquiteta por trás da Operação Blackstone, que alguns dos oficiais seniores talvez conheçam. Para o restante de vocês, digamos apenas que, quando nosso país precisava de alguém para realizar o impossível, eles enviavam a Phantom. Durante toda essa revelação, Reyes manteve a compostura, em pé, firme, mas visivelmente desconfortável com a atenção. Foi a maior demonstração de emoção que Jenkins viu nela desde que chegou à base. Senhor, talvez possamos continuar essa conversa em particular, sugeriu Reyes com voz respeitosa, porém firme. Sempre profissional, comentou o general, com um leve sorriso. Muito bem, Coronel Harrington. Podemos usar seu gabinete? Claro, general, respondeu Harrington, gesticulando em direção à sala privada no fundo do centro de comando. Jenkins notou que o tom de Harrington havia mudado. Não apenas em relação ao general, mas também a Reyes. Enquanto Reyes passava por ele a caminho da sala, Jenkins não conseguiu encará-la. A vergonha queimava como ácido, corroendo a fachada arrogante que ele havia cultivado desde que chegara a Ramstein. Quando a porta se fechou atrás dos oficiais, o centro de comando explodiu em sussurros. Suboficiais seniores explicavam aos soldados mais jovens quem era a Phantom, enquanto oficiais se agrupavam em pequenos círculos, discutindo o que significava ter uma figura lendária trabalhando discretamente como oficial de manutenção na base. Eu te disse para pegar leve, disse o chefe do hangar, surgindo subitamente ao lado de Jenkins. Algumas pessoas não são o que parecem. Eu não sabia, murmurou Jenkins quase sem voz. Esse era o ponto, respondeu o chefe. A pergunta agora é, o que você vai fazer agora que sabe? Jenkins não tinha resposta. Ficou parado, congelado, revivendo mentalmente semanas de zombarias. Agora vista sob a nova lente da compreensão. A competência silenciosa, a deferência dos suboficiais seniores, as cicatrizes que falavam de batalhas além de sua imaginação. 20 minutos depois, a porta se abriu. O general saiu primeiro, seguido por Harrington e Reyes. Suas expressões não revelavam nada, mas havia uma nova energia no ar. Uma expectativa silenciosa que não existia antes. Voltem aos seus deveres, anunciou o general. A Coronel Reyes permanecerá em sua função atual, conforme prefere. Espero que todos mantenham o sigilo operacional sobre sua identidade e histórico. Para quem não estava nesta sala, ela continua sendo a Tenente Reyes, oficial de manutenção. Entendido? Um coro de sim, senhor preencheu o ambiente. O general assentiu, satisfeito. Tenente, disse ele com um leve sorriso, enfatizando o posto de fachada. Talvez queira me acompanhar no restante da inspeção. Claro, senhor, respondeu Reyes. Enquanto caminhavam em direção à saída, o general parou perto de Jenkins, encarou o jovem soldado com um olhar penetrante. Qual o seu nome, filho?
Jenkins entrou em posição de sentido. Soldado de primeira classe Jenkins, senhor. O general o observou por um momento. Depois olhou para Reyes. Algo passou entre eles. Uma comunicação silenciosa que Jenkins não conseguiu decifrar. Continue, soldado, disse o general antes de seguir para a porta. Jenkins permaneceu em posição de sentido até que eles saíssem do centro de comando. Então desabou contra a parede mais próxima, soltando um fôlego que nem percebera estar segurando. O sargento Davis se aproximou com expressão séria, mas não hostil. Você parece que precisa de um pouco de ar, Jenkins? Sim, sargento, respondeu ele automaticamente. Lá fora, o sol brilhante da Alemanha parecia irreal depois da tensão da última hora. Encostado no prédio, Jenkins tentava entender o que acabara de acontecer. Eu estraguei tudo, né? Perguntou ele a Davis, que o havia seguido. Feio, respondeu Davis. Mas você não é o primeiro recruta arrogante a aprender uma lição difícil. E provavelmente não será o último. Aquelas cicatrizes, disse Jenkins em voz baixa, não são de acidentes com papelada. Davis lançou-lhe um olhar que deixava claro o óbvio. Não. Elas são de puxar gente para fora de veículos em chamas sob fogo inimigo, de pular sobre granadas que, por sorte, eram falsas. Mas ela não sabia disso quando pulou. São de dúzias de operações que pessoas como você e eu jamais saberemos que existiram. Jenkins sentiu o peso da ignorância esmagá-lo. Por que alguém como ela estaria trabalhando em manutenção em Ramstein? Ela poderia estar em qualquer lugar, fazendo qualquer coisa. Davis deu de ombros. Algumas perguntas não têm respostas fáceis. Tem gente que corre para o holofote, outros fogem dele. E geralmente quem foge viu coisas que o resto de nós nem consegue imaginar. Jenkins assentiu lentamente, começando a entender. O que eu faço agora, sargento? Faz seu trabalho, respondeu Davis com simplicidade. Aprende com isso. E talvez pense 2 vezes antes de julgar alguém com base no que você acha que sabe. Após a inspeção, o centro de comando voltou lentamente à sua rotina normal. Apesar disso, o ambiente havia mudado profundamente. Soldados lançavam olhares furtivos para Reyes, agora revelada como coronel, enquanto ela seguia com suas tarefas como se nada tivesse acontecido. Jenkins continuava paralisado em sua estação, incapaz de se concentrar. A cada poucos minutos, seus olhos voltavam para Reyes, enxergando-a agora como se fosse a primeira vez. As cicatrizes nos braços dela já não eram mais objeto de zombaria, mas insígnias de valor. Lembranças físicas de sacrifícios que Jenkins mal conseguia compreender. Ele se sobressaltou quando o sargento Davis apareceu ao seu lado. Você está com a cara de quem viu um fantasma, soldado, disse Davis, com um olhar que denunciava que ele sabia exatamente o que estava acontecendo. Eu não sabia, balbuciou Jenkins. Como eu poderia saber? Esse era o ponto, respondeu Davis. Aquelas cicatrizes de que você andava zombando. Ela as ganhou extraindo uma equipe de operadores cercados em Kandahar. Carregou o último por quase 5 quilômetros, com os 2 braços rasgados por estilhaços. Nunca o deixou cair. Nunca gritou de dor. Jenkins engoliu seco, a imagem viva na sua mente. Mas por que ela está aqui? Fazendo manutenção? Na última missão dela, a cobertura foi comprometida. Muita gente já conhecia a lenda da Phantom. Em vez de aceitar um cargo confortável no Pentágono ou se aposentar, ela escolheu continuar servindo da maneira que fosse possível. Manutenção era a especialidade dela antes das operações especiais. Jenkins observava enquanto oficiais seniores, que antes mal notavam Reyes, agora se aproximavam com reverência. Alguns ofereciam parabéns contidos por feitos passados que só podiam ser mencionados em códigos velados. Outros simplesmente ficavam mais retos em sua presença, um gesto silencioso de respeito. E ela recebia essa nova atenção com a mesma dignidade silenciosa com que havia suportado a invisibilidade anterior. E agora o que acontece? Jenkins perguntou. Agora? Agora a gente faz o nosso trabalho, respondeu Davis. E talvez a gente lembre que as aparências enganam.
Durante a tarde, Jenkins lutou para se concentrar nas tarefas designadas. Repetia mentalmente cada interação com Reyes, encolhendo-se de vergonha pela própria arrogância. O modo como a havia diminuído, as piadas, o desprezo casual por sua autoridade. Tudo agora parecia infantil, mesquinho, insignificante. No fim do dia, Jenkins se viu sozinho com a Coronel Reyes na sala de equipamentos. Ele havia sido enviado para buscar uns arquivos e não sabia que ela já estava ali, sentada a um canto, revisando os registros de manutenção. Quando ela levantou o olhar e o viu parado na porta, apenas assentiu com calma. "Soldado Jenkins", disse, reconhecendo sua presença. Jenkins entrou em posição de sentido, o coração disparado. "Senhora... Coronel, eu preciso pedir desculpas", começou ele, a voz falhando. "Pelas coisas que eu disse sobre suas cicatrizes, sobre a senhora ser só uma oficial de manutenção, eu não fazia ideia." "À vontade, soldado." Ela o interrompeu com serenidade. "Você não era para saber. Mas eu fui desrespeitoso e insubordinado." "Sim." Ela concordou, sem raiva na voz. "Você foi!" A afirmação direta o deixou sem defesa. Não havia indignação a enfrentar, nem ressentimento que justificasse seu comportamento. Apenas um fato. "Eu não sei o que dizer", admitiu Jenkins. "Cicatrizes contam histórias, soldado", ela disse, enquanto enrolava as mangas, cobrindo as marcas. "Nem todas precisam ser contadas. Julgue menos, observe mais. Só isso." Ela reuniu seus papéis e passou por ele em direção à porta. Antes de sair, parou. "Todos cometem erros, Jenkins. O que define um soldado não é evitá-los, mas como ele reage quando percebe que cometeu um." E então ela se foi, deixando Jenkins sozinho com pensamentos que o manteriam acordado por muitas noites. Na manhã seguinte, Jenkins se apresentou para o serviço com uma nova perspectiva. O sorriso convencido havia desaparecido, substituído por uma determinação silenciosa de aprender com seu erro. Chegou cedo. Concluiu suas tarefas sem reclamação, manteve a cabeça baixa. Seus colegas notaram a mudança e questionaram onde estava sua habitual arrogância. Mas ele desviou o assunto com respostas vagas. No meio do dia, ele estava na baía de manutenção, ajudando a conferir o inventário de uma nova remessa de peças. A Tenente Reyes, ele ainda a chamava assim apesar de saber a verdade, estava do outro lado do hangar, instruindo um grupo de novos técnicos sobre os sistemas de diagnóstico do F-35. "Ela é boa", disse o sargento Moro Wilkins, aparecendo ao lado de Jenkins. "Sempre foi, mesmo antes." "Antes?" perguntou Jenkins, embora já desconfiasse da resposta. "Antes de se tornar a Phantom", esclareceu Wilkins, mantendo a voz baixa. "Eu a conheci quando ela se alistou. Sempre teve jeito com sistemas, via como tudo se encaixava. Esse mesmo talento fez dela uma estrategista nata. Ela enxergava padrões que os outros nem percebiam. Antecipava os movimentos inimigos antes que eles mesmos soubessem." Jenkins assentiu, observando enquanto Reyes guiava pacientemente Tenny jovem aviador por um procedimento complexo. Por que ela voltou para a manutenção depois de tudo o que fez? Wilkins ponderou por um momento. Algumas pessoas encontram paz no trabalho em si, em consertar coisas, em torná-las inteiras novamente. Talvez depois de tantos anos quebrando coisas e pessoas, ela só quisesse lembrar como era consertar. A reflexão atingiu Jenkins com força. Ele sempre vira a manutenção como algo inferior, um degrau provisório rumo a algo mais importante. Mas ao observar o trabalho de Reyes, a calma, a precisão, o prazer silencioso em ensinar e resolver, ele começou a entender que havia dignidade ali, que o valor não vinha do posto ou do prestígio, mas do propósito e do serviço. Nas 2 semanas seguintes, a base se adaptou à estranha dualidade de ter uma operadora lendária trabalhando discretamente entre eles. Por razões de segurança, todos foram instruídos a manter a ficção de que ela era a Tenente Reyes,
oficial de manutenção. Mas o modo como as pessoas a tratavam mudou sutilmente. Havia mais respeito nas interações, mais atenção às suas palavras. Jenkins também mudou. Parou de tentar impressionar os outros com sarcasmo e pose. Em vez disso, focou no trabalho, dedicando-se a aprender tudo sobre os sistemas que era responsável por manter. De vez em quando, encontrava-se trabalhando ao lado de Reyes. E embora suas interações continuassem profissionais, a hostilidade que marcava os encontros anteriores havia desaparecido. 2 semanas após a visita do general, Jenkins estava trabalhando até tarde, tentando resolver um problema em um painel de diagnóstico, quando Reyes entrou silenciosamente na baía de manutenção. Estava sozinha. Aparentemente, voltara fora do expediente para concluir algum trabalho. Ela fez um aceno de cabeça em reconhecimento, mas não interrompeu sua concentração. Por quase 1 hora, trabalharam em silêncio. Em lados opostos do hangar, uma tranquilidade profissional preenchendo o espaço entre eles. Por fim, Jenkins conseguiu resolver o problema e soltou um pequeno som de satisfação quando o sistema ligou com sucesso. Bom trabalho, disse Reyes do outro lado. Esses painéis podem ser traiçoeiros. Obrigado, senhora, respondeu Jenkins. Hesitou por um instante. Então arriscou. Posso lhe fazer uma pergunta? Reyes se aproximou, parando a uma distância respeitosa. Claro. Os chefes de equipe às vezes falam sobre a Operação Blackstone. Nunca entram em detalhes, mas do jeito que descrevem, parece algo impossível, coisa de filme. Reyes arqueou uma sobrancelha, esperando a pergunta real. Foi tão ruim quanto dizem? Jenkins finalmente perguntou. Tão impossível assim? Reyes ficou em silêncio por um longo momento, e Jenkins temeu ter ido longe demais. Então ela suspirou suavemente. A questão sobre situações impossíveis, Jenkins, é que elas só são impossíveis até que alguém as faça. Depois disso, tornam-se apenas difíceis. E difícil é algo que qualquer soldado bem treinado consegue enfrentar. Não era exatamente uma resposta, mas Jenkins entendeu que era tudo o que ela podia e iria dizer. Antes, eu achava que os soldados mais impressionantes eram os que tinham mais medalhas de combate, admitiu Jenkins. Os que tinham histórias que pareciam filmes de ação. E agora? Perguntou Reyes. Jenkins a encarou diretamente. Agora, acho que os mais impressionantes são os que fazem o que precisa ser feito, sem precisar que todo mundo saiba que foram eles. Um leve sorriso tocou os lábios de Reyes. Você está aprendendo, soldado. Ela olhou para o relógio. Está tarde. Termine e vá descansar. Sim, senhora. Jenkins assentiu. Quando Reyes virou-se para sair, Steele lhe acrescentou. Obrigado. Não só pelo que a senhora fez lá fora que lhe deu essas cicatrizes, mas pelo que está fazendo aqui também. Reyes parou, surpreso. Após um momento, fez um único aceno. Reconhecimento e despedida num só gesto, antes de se afastar. A baía de manutenção havia encontrado um novo normal. A coronel Reyes, ainda usando as insígnias de tenente no dia a dia, continuava liderando a divisão com a mesma eficiência discreta de sempre. A diferença estava em como os outros a tratavam, com um respeito mais profundo, que ia além da patente. Jenkins também havia mudado. Observava Reyes treinando um grupo de novos técnicos em sistemas hidráulicos, guiando-os com paciência e precisão. Nada de histórias de guerra, nada de se aproveitar do status lendário. Apenas competência silenciosa e, às vezes, um sorriso raro quando alguém acertava algo difícil. Alguns heróis usam medalhas, disse o sargento Moro Wilkins, surgindo ao lado de Jenkins. Outros só usam suas cicatrizes. Jenkins assentiu, finalmente compreendendo. Antes eu achava que os soldados mais impressionantes eram os que falavam mais alto, confessou. E agora? Jenkins observou enquanto a coronel Reyes arregaçava as mangas no final do turno, cobrindo os lembretes irregulares das batalhas travadas nas sombras. Agora eu sei que os mais impressionantes nunca precisaram dizer uma palavra. Wilkins deu um tapinha em seu ombro. Você ainda pode se tornar um bom soldado, Jenkins. Ao terminar seu turno,
Jenkins passou pelo centro de comando. Pela janela, viu Reyes conversando com o coronel Harrington. Estavam de pé, lado a lado, como iguais, apesar da diferença aparente nos postos. Discutiam algo sobre mapas e diagramas abertos sobre a mesa. Jenkins percebeu que jamais saberia toda a história de quem realmente era a coronel Maya Fenton Reyes. Jamais ouviria os detalhes da Operação Blackstone, nem entenderia exatamente o que ela fizera para conquistar o respeito de generais. Esse tipo de conhecimento era reservado a quem tinha autorização, e ele não era um deles. Mas ele havia aprendido algo mais valioso: que a verdadeira força não está em se exibir ou buscar reconhecimento, mas em fazer silenciosamente o que precisa ser feito. Que algumas das pessoas mais extraordinárias são aquelas que nunca buscaram os holofotes, que servem com dignidade, mesmo que ninguém veja. Na manhã seguinte, quando um novo grupo de recrutas chegou a Ramstein, Jenkins notou um deles sorrindo com deboche ao ver a tenente Reyes passar, encarando suas cicatrizes com o mesmo olhar ignorante que ele próprio já tivera. "Eu tomaria cuidado aí", disse Jenkins em voz baixa ao recruta. "Você nunca sabe quem alguém realmente é até caminhar com as botas deles." "Ela é só uma oficial de manutenção", zombou o recruta. Jenkins sorriu, pensando nos generais que prestam continência a tenentes e nas lendas que escolhem servir nas sombras. "Confia em mim", ele disse. "Neste exército, não existe só nada." Quando Reyes desapareceu na curva do corredor, Jenkins voltou ao trabalho, carregando consigo a lição que ela lhe ensinou sem nunca ter a intenção de ensinar: que o verdadeiro valor não precisa de plateia. Se você achou a história interessante e inspiradora, por favor deixe um comentário com sim e aperte o botão de curtir e o botão de compartilhar abaixo do vídeo. Isso nos ajuda a saber que estamos realmente trazendo conteúdo valioso para o público e nos ajuda a espalhar esta história ainda mais no YouTube. Obrigado. Nos vemos no próximo vídeo.